in Akron, Ohio, number 23, LeBron James! He's gonna get you back, by the way. But when you kind of punched him after that three, is that encouragement on your side? Yeah, I didn't realize how hard I hit him. You know, I've been lifting a lot lately. But I was, high intensity game. Hoje eu prometo que eu vou tentar trazer pra vocês um videozinho um pouco mais curto. A temática é simples, a rodada de ontem. Então se você gostar desse tipo de conteúdo um pouquinho mais curto e um pouquinho menos detalhado, mano, deixa aqui nos comentários que eu acho que eu consigo trazer pelo menos uma vez por dia. E os grandes jogos que tivemos ontem foram Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder e Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers. E eu vou começar fazendo alguns comentários a respeito do Dallas Mavericks e de OKC, porque realmente foi um jogo impressionante, foi uma das melhores partidas que eu vi durante esses playoffs, e a gente tem algumas coisinhas pra falar a respeito dela. Primeiramente, o OKC saiu na frente, liderou ali nos primeiros, sei lá, 1 minuto de jogo por 4-2 a partida, e desde então o Dallas depois assumiu a liderança. Teve um grande começo de partida, o Luka Doncic matou bola pra 3, fez finalizações, assistência de ponte aérea para os pivôs, como já é de costume. Enquanto na primeira metade do jogo o time do Oklahoma City Thunder estava tendo muita dificuldade para encontrar o seu ritmo. Durante o segundo quarto eles ficaram mais de 4 minutos sem pontuar, literalmente eles estavam em um arremesso convertido de 10 tentativas para 3 pontos, e quem converteu o arremesso de 3 pontos foi justamente o Josh Giddey, que tá tendo um dos piores aproveitamentos de 3 pontos de todos os playoffs para um titular, aproximadamente 12,5% de aproveitamento para 3, enquanto o resto do time simplesmente não conseguia atacar, não conseguia pontuar, não conseguia converter arremesso. E por outro lado, a gente tem que dar muito mérito para a defesa do Dallas Mavericks. Se a gente observar rapidamente uma defesa do Dallas, você vai ver que tem uma certa semelhança com a do Minnesota Timberwolves. Eles usaram o Daniel Gafford e o Dereck Lively II, mais ou menos como o Minnesota Timberwolves utiliza o Rudy Gobert, aquele cara que fica mais presente dentro do garrafão, não troca muito a marcação, todo mundo no perímetro troca, enquanto ele fica mais postado, tendo aquela obrigação de cobrir o primeiro cara que vem, independente se é o cara que recebeu o corta-luz, se é o cara que vem do outro lado. Ele tá ali dentro do garrafão pra tentar bloquear a progressão do atacante, tentar dar um toco, tentar fazer qualquer tipo de coisa que seja pra parar o ataque da equipe adversária. E funcionou muito bem. Ao longo da partida, eles tiveram 13 tocos. Simplesmente o time do Dallas Mavericks deu 13 tocos, fecharam a porta, dava pra ver que o time do Oklahoma não conseguia entrar no garrafão de forma alguma, nem por cut, nem por backdoor, nem mesmo o Shai, que é um excelente finalizador, é um excelente cavador de faltas, quando ele precisa chegar até o aro, mas só que tá congestionado, ele consegue dar aqueles pump fakes e cavar falta, nem isso estava funcionando, e o time do OKC se encontrou numa situação muito complicada, na qual não convertia arremessos e não conseguia entrar no garrafão. E pelo outro lado, por mais que o Dallas também não tivesse na melhor das noites de arremessos, o time tava conseguindo pontuar em transição, conseguindo pontuar de contra-ataque e converter ali um pouco dos arremessos. E os nomes que a gente precisa destacar mais é Derrick Jones Jr. e PJ Washington. O PJ Washington, como eu falei já nos outros vídeos, ele veio pra 27 pontos, veio pra 7 arremessos de 3 antes, e ontem 20 pontos e 13 rebotes, um duplo-duplo gigante. Enquanto o Derrick Jones Jr. fez 17 pontos, não é uma pontuação muito estratosférica, mas foram 7 arremessos convertidos de apenas 12 tentativas. Então ambos carregaram esse fardo ofensivo. Quando eu digo carregaram esse fardo, mesmo tendo o Kai e o Luka em quadra, é porque ambos jogaram muito mal essa partida. O Luka terminou com 18 pontos, o que não é muito costume o Luka fazer menos de 20 pontos, mas o grande problema foi o Luka converteu apenas 6 arremessos de 20 tentativas, o que realmente é menos de costume ainda pra ele. Não posso deixar de citar também os 7 turnovers do Luka, enquanto o Shai saiu com 0 turnovers, incrivelmente. Enquanto o Kyrie Irving, ele tá se postando muito bem defensivamente, ele é um cara que tá forçando muito a defesa, forçando roubos de bola, forçando o erro do adversário, porém, mano, ele terminou com 9 pontos a partida. Talvez o desgaste defensivo não tá deixando o Kai ser o Kai que a gente conhece no ataque, tá ligado? Simples assim. Daniel Gafford saiu com 10 pontos e 3 tocos, o Dereck Lively 7 pontos e 4 tocos, e o Derrick Jones Jr., além dos 17 pontos que eu falei, mais 4 tocos na conta pra ele também. E o basquete, ele é um jogo bem grato, mano, é literalmente quem erra menos sai com resultado. E quando mais precisou, o Derrick Jones Jr. errou um lance livre, o nosso mano Luka Doncic errou um lance livre. No caso do lance do Luka, ele cavou muito, na verdade ele escorregou, então o lance dele é aquele famoso a bola não mente, tá ligado? O jogo não mente, porque não foi falta, o time do OKC tinha defendido, enquanto o Luka cavou a falta e errou um dos lances livres quando mais precisou. E
do outro lado agora, falando a respeito do Oklahoma City Thunder, o Shai Gilgeous-Alexander, ele é o segundo MVP, né? Ele é o cara que tava em segundo na corrida de MVP e ele é o que a gente esperava ser. Ele é tudo isso. Ele é um cara fora da curva. Quando o time do OKC ninguém conseguia fazer nada, todo mundo cometendo turnover, todo mundo errando bola de 3. O nosso mano Chet Holmgren não tava tendo nenhum tipo de progressão dentro do garrafão, não tava conseguindo parar direito o time do Oklahoma City Thunder. Eles se viram da primeira metade pra segunda metade numa diferença de 10 a 13 pontos, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o número, mas eles estavam perdendo por mais de 10 pontos e aí começou o trabalho de formiguinha com o Shai. Já que o Shai não é muito de forçar a bola de 3 pontos, o homem dominou na meia distância. Ele não forçou nenhuma bola de 3 porque já não tava caindo o resto do time, ele não quis entrar pra lista. Ele tentou apenas uma bola de 3 no primeiro quarto, não caiu. Ele foi só arremesso de meia distância, arremesso contestado. Inclusive no final do jogo, ele fez uma corrida absurda. Ele fez uma cesta que eu vou ver se eu acho pra colocar aqui pra vocês. Ele acertou de trás da tabela, literalmente. Ele carregou a bola, recebeu um corta-luz, bateu pro fundo e arremessou por cima da tabela e converteu o arremesso. Fora os arremessos clutch no finalzinho, quando ele recebeu a falta do Luka. Fora tudo o que ele fez, o espaçamento que ele girou quando ele agrediu o aro, sabendo que a defesa do Dallas estava fechando muito em cima dele pra não deixar ninguém pontuar, e liberou a bola pro Lu Dort. 2 vezes ele errou, mas depois ele matou o arremesso. O Jalen Williams jogando na transição, ele defendendo super bem a linha de passe do Luka, forçou um turnover que no contra-ataque acabou gerando mais uma bola do OKC no final. Então, meus méritos vão mais para o Shai, 34 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, fora 2 roubos de bola e 2 tocos também, ele teve à noite, simplesmente provando que nos grandes momentos na qual o time mais precisava, porque se perdesse esse jogo e deixasse o Dallas abrir 3-1 para virar, ia ser muito difícil. Agora com a série empatada novamente, eles se encontram numa situação mais favorável. Ainda permaneço com a minha opinião de que talvez consigam ganhar em 6 jogos, mas talvez essa série chegue até um jogo 7, é mais uma das 3 séries que estão empatadas em 2-2, então tem que respeitar muito o Shai. Ele tá jogando a nível MVP, nessa pós-temporada as médias dele estão de 29,5 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, mano, absurdo, um aproveitamento de 35,7% para 3 e 48 nos arremessos de quadra, sendo que a grande maioria dos arremessos deles são todos na meia distância. Ele é uma aula, ele é um masterclass de arremesso na meia distância. Ele é atualmente um dos melhores arremessadores de meia distância da NBA e do mundo, cara. Quem assiste o jogo do OKC sabe que a gente já pode colocar ele no nível de DeMar DeRozan no mid-range atualmente. Tomara que ele continue assim, porque o jogo dele é muito bonito, cara. Eu não canso de ver o quão bom esse cara se tornou, e essa é apenas a terceira série de playoffs dele, sendo que a primeira ele nem era entre os jogadores principais no Clippers, e a última faz mais de 3 temporadas, foi em 2019, 2020, e agora eles estão voltando pros grandes palcos, e ele é o líder dessa equipe e tá mostrando o porquê que ele estava na corrida de MVP. Eu sou um grande fã do Shai, sempre fui, agora mais ainda, vendo tudo que ele tá fazendo. Posso afirmar que essa foi uma das melhores performances individuais em um jogo de tão alta intensidade quanto foi esse jogo 4 que eu já vi na minha vida, tá ligado? Pô, muito absurdo esses 34 pontos, e como foi feito os 34 pontos. Não foi de forma, tipo, pô, cavando muito lance livre. Mano, ele cobrou pouquíssimos lances livres. O Shai Gilgeous-Alexander converteu apenas 6 lances livres. Ele foi 3 vezes pra linha do lance livre e converteu as 6 tentativas, e o restante foi tudo arremesso de meia distância. Todos muito bem marcados, a defesa do Dallas tá incrível, só que o ataque acabou deixando um pouco a desejar com as 2 principais estrelas, e nessa partida em específico estão abaixo, mas não quer dizer que eles não possam voltar a performar bem nos próximos jogos. Então todo o mérito para o time do OKC, que continuou resiliente, mesmo estando atrás do placar, não parou de lutar e saiu com a vitória. E agora vamos para o jogo 4 entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. E por incrível que pareça, esse jogo foi apertado, rapaziada. Tipo assim, o Boston Celtics liderou a maior parte do tempo, o Boston Celtics dominou o jogo a maior parte do tempo, mas no final do jogo, o Cleveland deu um passo além, ele deu um gás final assim, depois de alguns arremessos de 3, uma bola de 3 do Darius Garland, outra do Dean Wade, outra do Max Strus, eu acho. Eles encostaram no placar, chegaram a menos de 2 dígitos de vantagem, tipo 6 pontos, 7 pontos ali de vantagem para o Cleveland. A torcida toda entrou no jogo novamente, mas aí entrou o Jaylen Brown e Jason Tatum, que tiveram uma baita performance a noite inteira. A defesa do Celtics, mais uma vez, muito presente dentro do garrafão, por mais que o Evan Mobley tenha feito total diferença nesse jogo, ainda acho que o garrafão do Cleveland tá muito fraco para essa série. O Evan Mobley saiu com 19 pontos, 8 rebotes, se eu não me engano, em 8 arremessos convertidos de 13 tentativas. Então o Evan Mobley em si tá sendo um ponto crucial na hora que o time tá tendo essas retomadas. Sempre ele tá em quadra, sempre ele gera um espaçamento, sempre ele consegue finalizar dentro do garrafão, independente de quem tá marcando ele. Enquanto isso, o time do Cleveland Cavaliers ao longo da partida inteira forçou chute que, meu senhor amado, tava feio de ver a quantidade de arremessos que eles erraram.
foram tipo 48 arremessos e eles acertaram apenas 15. E, mano, todo mundo tijolando. Não era só um, não era só outro, tava todo mundo não convertendo arremessos. A defesa do Celtics estava muito bem postada. O Jrue Holiday teve uma partida muito boa defensivamente. Saiu com 16 pontos, que contribuiu muito bem para essa vitória. O Derrick White, ele continuou numa partida fraca ainda de pontuação, mas muito presente também defensivo. Ele é um dos caras que são responsáveis pela boa defesa do Celtics de perímetro. Enquanto isso, os dois que a gente citou, né, o Jaylen Brown e o Jason Tatum, combinados para 60 pontos. Tatum 33, Jaylen Brown 27. Então os dois cresceram nessa partida. Nos momentos finais mataram arremessos importantes. Inclusive um lance muito engraçado que foi o tapa que o Jason Tatum deu no peito do Jaylen Brown. Mano, esse lance ficou muito engraçado, literalmente, porque o Jaylen Brown acabou de matar uma bola importante para manter a liderança do time. Jason Tatum comemorando, veio deu um tapão no peito dele. Depois na coletiva de imprensa falou que é porque ele tá levantando muito peso. Ele nem percebeu que deu um tapa tão forte assim. Fake natty. Mas no geral é isso. O Cleveland que foi mais impressionante por conta do bom resultado que eles conseguiram, apesar da falta de Donovan Mitchell. Como eu venho citando ao longo de toda a série, esse time tá muito dependente de Donovan Mitchell. Ele teve uma lesão na panturrilha esquerda, ele sentiu, foi tipo uma tensão, né? Sentiu uma tensão na panturrilha esquerda, tipo um estiramento, acabou não vindo pra essa partida. E o time performou como deu. O time tentou do jeito que dava. No meio do segundo quarto, o Max Strus veio para 2 arremessos de 3 muito importantes, pra manter ali o time ainda vivo na partida. E depois no final do jogo, o Darius Garland deu aquele gás, só que o aproveitamento desse time não tava condizendo com o placar. Eles estavam conseguindo defender até que legal, estavam aproveitando dos momentos em que o Boston tava sem os titulares em quadra, sem os principais pontuadores, e mano, eles arremessaram muito pra poder chegar a esse resultado e não foi o suficiente. Literalmente eu elogiei o Darius Garland pelos 30 pontos que ele fez, mas ele converteu apenas 4 arremessos de 3 pontos de 13 tentativas e 12 arremessos de quadra de 27 tentativas. Então o time do Cleveland no geral amassou muito aro. Sem 2 dos principais jogadores nesse principal momento, né, nesse jogo de pré-eliminação, né, que deu uma vantagem muito boa pro Boston ter 3 chances de fechar agora essa série. Eu acho difícil do Cleveland agora conseguir retomar aquilo que eles conquistaram no jogo 2. Foi sofrido pra eles conseguir a vitória e eles tinham que aproveitar desse momento agora que ia jogar em casa. Tanto no jogo passado quanto nesse tivemos tipo um sumiço do elenco no geral, baixo aproveitamento, baixo rendimento, a defesa não sendo efetiva pra cima dos 2 principais jogadores do Boston. E agora sim o Donovan Mitchell e o seu Jarrett Allen, se eles não voltarem pro jogo 5, essa série pode acabar mesmo em 5 jogos e é isso, mano. Boston Celtics nas finais de conferência mais uma vez. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou das 2 partidas. Deixa aqui nos comentários que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Tô vendo que vocês estão interagindo bastante com os vídeos ultimamente e meu muito obrigado de coração a todo o apoio. Principalmente aos nossos membros que estão apoiando o canal financeiramente. Caso você queira fazer parte dessa família, mano, tem um botãozinho de membro aqui embaixo. Caso não, você pode contribuir apenas se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Então por hoje foi isso, eu te vejo no próximo vídeo e falou!